Olá pessoal, estamos aqui novamente para continuarmos o nosso curso de matemática para quem está se preparando aí para o concurso da MGS. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os números racionais. Nós vamos falar das operações e propriedades e vamos também falar de dois probleminhas envolvendo aí os números racionais. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma que a gente trabalhou com os números inteiros, nós vamos trabalhar com os números racionais, seguindo o cronograma e o programa de conteúdos da prova de matemática do concurso. Vamos lá? Então vem comigo. Então vamos falar dos números racionais. E o que são os números racionais? Os números racionais, pessoal, eles podem ser formados pelas frações, pelos decimais exatos, aqueles números que têm vírgula, e pelas dízimas periódicas, que também são números que têm vírgulas, mas tem uma pequena diferença entre os números decimais exatos e os decimais que não são exatos, que recebem o nome de dízimas periódicas. Para começar, vamos nos atentar para essa sentença que eu escrevi aí, ó. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Então, a própria fração é um número racional e os números decimais, exatos ou não exatos, que a gente consegue escrevê-los na forma de fração, eles serão números racionais. Tudo bem, pessoal? Vamos então falar do número decimal, o decimal exato. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aí o número 0,75. Esse número 0,75 é possível eu escrevê-lo na forma de fração? Como que eu escrevo o número decimal exato na forma de fração? Primeira coisa, você chega aqui, ó, e tira essa vírgula do 0,75 e se pergunta, que número que virou? Virou o número 75. É ou não é? Antes de eu retirar a vírgula, quantas casas decimais eu tinha depois da vírgula? Não eram duas? Então eu escrevo 1 com 2 zeros no denominador. Então 0,75 é a mesma coisa que 75 centésimos, ou 75 sobre 100. Tranquilo, pessoal? Por exemplo, se eu tenho 0,8, 0,8 é um decimal exato. Vamos tirar a vírgula? Tirando a vírgula, que número que virou? Virou 8. Sobre o 1, quantas casas tem depois da vírgula antes de eu tirá-la? Não era uma casa? Então, sobre 10. É o 1 com 1 zero. Tudo bem, pessoal? Então, no primeiro exemplo, eu tinha duas casas decimais depois da vírgula. Então, eu colocava o 1 com 2 zeros, 100, lá no denominador. No segundo exemplo, 0,8, eu tinha uma casa depois da vírgula. Então, eu coloco o 1 e o 0 no denominador, que é o número 10. Se eu tenho 1,45, 1,45, tira a vírgula, que número que vira? Vira o número 145, não é isso? E quantas casas tem depois da vírgula? Uma, duas. Então é sobre 100. 145 centésimos. Tudo bem, pessoal? Então, como um número decimal a gente consegue escrevê-lo na forma de fração, então eu posso falar que todo número decimal exato é um número racional. Tranquilo? Agora nós vamos falar das dízimas periódicas. Por exemplo, 0,8888, etc.
que também pode ser escrita dessa forma. 0,8 com um traço em cima. O que significa esse traço em cima? Significa que essa minha dízima, ela possui um período que se repete. Que período? Que número que é esse? Que algarismo que é esse que se repete? É o 8. Então não precisa escrever 0,88888 reticências. Basta escrever 0,8 com um traço em cima do 8, que eu já sei que é uma dízima periódica. Agora, como que eu transformo essa dízima no número fracionário, numa fração? Pessoal, a regrinha é simples. Eu pego o 8, escrevo ali em cima, sobre quantos 9 tem a quantidade de algarismos que se repetem. No caso aí, não é o 8 que se repete, é um algarismo só. Então eu coloco dividido por 9. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que eu tivesse 0,35, 35, 35, que é a mesma coisa que eu escrever 0,35 com essa barra em cima, para não precisar de escrever essa reticência, esse número que não tem fim, é um número infinito, né? O que eu iria escrever? Tirando a vírgula, eu não fico com o número 35? 35 sobre 99. Por quê? Olha lá no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu só tinha um algarismo que se repetia, que era o 8. Então, é sobre 9. Agora, eu tenho dois algarismos que se repetem, o 3 e o 5. Então, é sobre 2 noves, que vira o número 99. Tranquilo, pessoal? Não confundam 0,35 com 0,353535. São coisas diferentes. O 0,35 é um decimal exato que eu escrevo na forma fracionária dessa forma. É isso? Tirando a vírgula, eu tenho o número 35. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? 2. Então é sobre 1 com 0 com outro 0. Sobre 100. Agora, quando eu tenho uma dízima periódica, o que eu faço? Tirando a vírgula, não fica o 35? Sobre, eu já sei que tem dois algarismos que se repetem, que é o período 35. Então, é sobre 9 para cada algarismo que se repete. Sobre 99. Tranquilo, pessoal? Nesse primeiro exemplo, eu tenho um decimal exato que pode ser escrito na forma de fração, como a gente viu aí, 35 sobre 100. E aqui no segundo caso, no segundo exemplo, nós temos uma dízima periódica, 0,353535, que também pode ser escrito na forma de fração. Só que agora é sobre 99. 9 para cada algarismo da minha dízima que se repete do período, né? O período dessa dízima periódica que se repete. Operações no conjunto dos números racionais. Vocês lembram da aula passada que o conjunto dos números inteiros ele era simbolizado pela letra Z, com aquele corte, assim, ó. Não é isso? Agora, o conjunto dos números racionais é simbolizado por essa letra Q com esse corte. Então, quando se fala dessa letra Q maiúscula com esse corte, a gente está falando de conjunto dos números racionais. O Z com esse corte, conjunto dos números inteiros. Vamos então aprender a somar e a subtrair frações. Então vamos ver. Se eu tenho, por exemplo, 1/3 mais 5/3. O que eu faço, pessoal? Muito cuidado. Eu repito o denominador e somo os numeradores. Lembrando que numerador é quem está em cima, o número que está em cima, e denominador é o que está debaixo, por isso denominador, né? Então, eu somo os numeradores. E aqui eu vou ter o quê? 1 mais 5, 6, sobre 3. Cuidado para não somar os denominadores. Não somamos os números de baixo. A gente repete. E sempre pensar o seguinte, vou repetir se eles forem iguais, não é isso? Eu tenho aqui 3 e tenho aqui 3. Então, eu repito o 3 aqui embaixo. Ok? Agora, percebam aqui, ó, 6 sobre 3.
Fração, pessoal, é divisão. Então, quando eu tenho aqui 6 sobre 3, eu tenho 6 dividido por 3. E eu sei que 6 dividido por 3 é quanto? É 2. Tudo bem? Olha lá. Ó. Se eu tenho, então, agora 2/5 mais 1/3. Olha lá. O que acontece aqui agora, pessoal? Os denominadores são diferentes. Não é isso? 5 e 3. Aí você vai olhar o seguinte. Esse 5, ele é primo? É primo. Lembrando aí vocês, número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Né? O 5 só divide por 1 e só divide por ele mesmo, que é 5. Né? Ele não é divisível por 2, por 3 e por 4, porque vai sobrar resto. Né? Um número só é divisível por outro quando ele tiver o resto zero. Lembra da aula passada, quando a gente falou de múltiplos e divisores? Não é isso? Então, quando eu tenho dois números primos nos denominadores, basta eu multiplicá-los. 5 vezes 3, então eu venho aqui e coloco 15. Ok? 15. E aí o que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. O resultado eu coloco aqui em cima do traço. Então vamos lá. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Aí eu não tenho mais aqui, coloco mais aqui. Ok? 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Ok? Agora eu somo. 6 mais 5 é 11. 11 sobre 15. 11 quinzeavos. Esse é o resultado. Ok, pessoal? Muito cuidado. Sempre que der para simplificar ou tiver uma conta de divisão exata, como foi o primeiro caso aí, 6 sobre 3 é igual a 2, eu sempre tenho que fazer essa divisão ou simplificação. O que eu quero falar da simplificação? Por exemplo, vamos supor que tivesse dado 5 quinzeavos. 5 quinzeavos. Vocês percebem que tanto o 5 quanto o 15, eles são divisíveis por 5. Eu posso simplificar, então, essa fração. Simplificar uma fração, pessoal, é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou seja, eu vou dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Vocês percebem que eu consigo dividir por 5, tanto em cima quanto embaixo? Vamos melhorar essa divisão aqui, né? Senão fica parecendo um sinal feio, né? Vamos lá. Vou dividir por 5 em cima e embaixo. Então, vamos lá. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. 1/3. Por que eu estou falando isso, pessoal? A nossa prova é uma prova fechada. Você vai ter lá a opção 1/3 na resposta. Vamos supor que você está resolvendo um probleminha lá e você encontra 5 quinzeavos e não tem essa resposta lá. Por quê? Porque você vai ter que simplificar essa fração. Aí de repente você está pensando, não, estou errando, começa a desmanchar, fica apavorado, desesperado, você não errou nada. Você chegou nos 5 quinzeavos, você estava esquecendo de um detalhe, de simplificar essa fração. Ok? Então a gente precisa de simplificar sempre uma fração quando for possível. Tudo bem? A subtração, pessoal, é o mesmo método, a mesma regra. A gente faz do mesmo jeitinho que a adição, só que a gente subtrai os numeradores. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. 7/5 menos 1/5. Olha lá. Os denominadores, eles são iguais, não são? Olha lá. 5 é igual a 5. Então, como que eu faço essa subtração dessas duas frações? Eu repito o denominador e subtraio os numeradores. 7 menos 1, 6 sobre 5. 6/5, ou 6 sobre 5. Tem jeito de simplificar? Não tem. Não é isso? 6 e 5, eles não são divisíveis ao mesmo tempo por um mesmo número.
Tudo bem? Outro exemplo. 4/3 menos 1/2. Olha lá. 4/3 menos 1/2. Agora, o que acontece? Os denominadores são diferentes. O que eu vou fazer aí agora? Vamos observar. O 3 e o 2 são primos entre si. Então, eu posso multiplicá-los. 3 vezes 2, 6. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não é isso? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Menos, perceberam que na adição era um mais? Na soma de frações? Agora é subtração, né? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Agora eu faço essa subtração dos numeradores, né? 8 menos 3, 5 sobre 6. Tudo bem, pessoal? Aí você pode estar se perguntando, e se os denominadores não forem primos entre si? Aí a gente vai utilizar o cálculo do mínimo múltiplo comum. Aquilo que a gente viu na primeira aula, como que se calcula o mínimo múltiplo comum. Vamos ver um exemplo. Vamos pensar então numa operação. Por exemplo, 4/3 mais 2/5 menos 7/10 mais 1/15. Olha bem, uma operação envolvendo tanto soma quanto subtração de frações, né? Eu posso já ver aí que o 10 e o 15, eles não são números primos, eles têm mais de 2 divisores, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC do 3, do 5, do 10 e do 15. Por quê, pessoal? Quais são os denominadores? 3, 5, 10 e 15. Tudo bem? Então, vamos lá. Começo sempre dividindo pelo 2, se for possível, né? Se tiver algum número par. O 10 é par. Então, o único que é divisível por 2 é o 10. Então, eu repito 3, repito 5. 10 dividido por 2 é 5. E o 15 dividido por 2 não é divisível, né? 15 não é divisível por 2, então eu repito. Agora, cuidado. A mão da gente coça para dividir por 5 antes do 3. Não pode, senão eu erro. Tem que ser sempre na sequência certinha. Se dá para dividir por 3, eu tenho que dividir por 3 antes. Então, 3 dividido por 3 é 1, o 5 não dá, o 5 não dá, e o 15 é divisível por 3, que dá 5. Agora só dá para dividir por quanto? Por 5, não é isso? Então, 1 já está aqui, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 também é 1, e o último 5 dividido por 5 também é 1. Tudo ficou 1, o que eu faço? Passo um traço e multiplico todo mundo. Ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum é 30. O que eu faço? Venho aqui, boto um traço aqui de baixo e boto lá o 30. Olha lá. É o mínimo múltiplo comum de 3, 5, 10 e 15. Qual que é a regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos lá, um por um. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 4, 40. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. E nem vem um mais aqui, ó. Mais 12. Agora, qual que é o sinal que vem lá? É menos. Sempre é tentar para os sinais. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 7, 21. E vem agora um sinal de mais. Não é isso? 30 dividido por 15, ó, é 2. E 2 vezes 1 é 2. Agora, o que eu vou fazer? Somar todo mundo aí, o batalhão de cima, né? Fazer as operações, né? Que tem subtração também aí, olha lá. 40 mais 12 é quanto? 52. 52 menos 21, 31.
31 mais 2, 33. 33 sobre 30. Vou falar uma coisa com vocês. Não precisa ter vergonha, principalmente porque você está lá sozinho fazendo sua prova. Teve dúvida, não fica fazendo nada de cabeça não para você não errar. Se quer lá no cantinho lá e fazer, ó, 40 mais 12. 12 mais 40, 52. 52 menos 21. 2 menos 1, 1. 5 menos 2, 3. 31 mais 2, aí tá facinho, né? 31 mais 2, 33. 33 sobre 30. Beleza, pessoal? Então, olha bem, cuidado, olha lá, você não vai encontrar essa resposta lá se você tiver que fazer uma operação como essa. Por quê? Porque a gente consegue dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, ou seja, eu consigo simplificar essa fração. Quanto que é 33 dividido por 3? É 11, não é isso? E 30 dividido por 3? 30 dividido por 3 é 10. 11 décimos. Agora não dá mais para simplificar essa fração, né? Essa fração ficou irredutível. É assim que a gente chama uma fração quando ela não tem como simplificar. É uma fração irredutível, né? Então o resultado aí dessa operação é 11 décimos. Tudo bem, pessoal? Multiplicação e divisão. Aí é tranquilinho demais. Olha bem, se você tem 1/3 vezes 1/5, o que a gente faz? Lembrando a vocês, hein, pessoal? Esse vezes aí, ó, que é um xizinho, ele também pode aparecer como pontinho, né? Eu já sei que o pontinho significa multiplicação, não é isso? Como que eu faço a multiplicação? Eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Simples assim. A multiplicação é dessa forma. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 5, 15. Então a resposta é 1 sobre 15, ou 1/15. Se eu tenho 2/3 vezes 4/8, o que eu vou fazer? Olha lá, ó, vezes, né? 2 vezes 4, 8, sobre 3 vezes 8, 24. Cuidado! 8/24 tem como a gente simplificar. Eu posso dividir por 8, olha lá. 8 dividido por 8 é 1. 24 dividido por 8 é 3. Aí, ó. Agora a fração é irredutível. 1/3. Né? Igualzinho a gente tinha encontrado 1/15 lá em cima. Ó. Fração irredutível. Ok? Então, pessoal, a multiplicação é muito simples. É sempre multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Tudo bem? Vamos olhar então agora a divisão. 4/5 dividido por 8 décimos. Olha lá. Em uma divisão, como que eu faço essa operação? Regrinha. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 8 décimos? É 10/8. Pessoal, não confundam oposto com inverso. Lembra que a gente falou na aula passada o número oposto? Por exemplo, qual que é o oposto de 10? É menos 10. Qual que é o oposto de 1/5? É menos 1/5. Né? O oposto é simétrico, né? Trocar o sinal. Tranquilo? Lembram da aula passada? O oposto não é a mesma coisa que inverso. Quando eu falo de inverso, eu inverto o número, o numerador e o denominador. Por exemplo, o inverso de 8 décimos é 10/8. O que está em cima vai para baixo e o que está embaixo vai para cima. É isso? Então vamos lá. 4 vezes 10, olha lá, não virou uma multiplicação? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. Olha aí que interessante, hein? 40 sobre 40. Se fração é divisão, 40 dividido por 40 dá 1 exato. Não é isso? Uma outra. Vou mostrar uma outra forma que a divisão pode aparecer para você, como que ela pode ser apresentada. Ela pode ser apresentada dessa forma aqui, pessoal. 3/5 sobre
10 terços. Olha lá. Uma divisão, olha aí, ó, de duas frações. Ela pode aparecer assim. Tudo bem? Como que eu resolvo? Sinal de igual aqui, ó, onde está a divisão. É isso? Como é que a gente faz mesmo? A regrinha não muda. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 10 terços é 3 décimos. E agora eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 10 é 50. Tudo bem? Dá para simplificar? Não dá. Essa fração já é uma fração irredutível. 9 sobre 50. Então, pessoal, operações dentro do conjunto dos números racionais é bem tranquilo, né? É muita atenção e muito exercício, né? Como eu sempre falo com vocês, é praticando que a gente fica bom. Atenção para sentenças matemáticas. O que é isso? O que eu quero falar com isso, né? A metade de um número. Então, sempre pode aparecer algum probleminha envolvendo essas sentenças matemáticas. Nesse caso aqui eu vou ter sentenças abertas, no problema eu vou ter sentenças fechadas, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O que a gente vai aprender, ou até mesmo rever, que você já deve saber disso, é exatamente como que eu passo isso para a linguagem matemática. Por exemplo, aqui eu tenho uma frase em português, olha lá, a metade de um número. Como que eu escrevo isso na linguagem matemática? A metade de um número. Aí eu te pergunto uma coisa. Pessoal, eu conheço qual é esse número? Não. E o que eu não conheço na matemática, geralmente eu chamo ele de uma variável. A gente pode chamá-la de x, por exemplo. Então, se eu não conheço esse número, eu vou chamar esse número de x. Como eu quero a metade dele, por exemplo, se eu tivesse o 10, qual que é a metade de 10? Não é 5? Como que você fez essa conta? Não foi dividindo por 2? Né? Para eu encontrar 5? A metade de 10 é 5. Eu dividi por 2. Se eu não conheço esse número, qual que é a metade desse número, se esse número é x que eu não conheço? É x sobre 2. Ok? Então, eu passei para a simbologia, para a linguagem matemática. Então, a metade de um número que eu não conheço é x sobre 2, porque eu chamei esse número de x que eu não conheço. Metade dele, x sobre 2. A terça parte de um número, x sobre 3. Perceberam? Se a metade é x sobre 2, a terça parte desse número é qual? X sobre 3. Se eu falasse com vocês o triplo de um número, o triplo de um número seria 3x. Cuidado para não confundir a terça parte de um número com o triplo de um número. O triplo eu estou multiplicando. A terça parte eu estou dividindo, né? Então, quando eu falo assim, me dá aí a terça parte dessa barrinha de chocolate, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir essa barrinha por 3 e pegar uma parte dela. Não é isso? Estou dividindo. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Então, quando eu falo triplo, eu estou multiplicando por 3 esse número. Quando eu falo a terça parte, eu estou o quê? Dividindo esse número por 3. Tranquilo? Vamos falar então agora aí mais uma sentença. Olha lá. Um número somado com a sua quarta parte. Então, olha lá. Linguagem matemática. Um número, não conheço, x. Somado, olha bem, somado mais com sua quarta parte. Com sua quarta parte. Mais x sobre 4. Bacana? Um número, x, somado com sua quarta parte. Mais x sobre 4. Mais uma. A diferença entre o dobro de um número e a sua quinta parte resulta 20. Vamos escrever isso aí na linguagem matemática. Olha bem. A diferença menos. Não é isso? A diferença é entre quem? Entre o dobro de um número, 2x, e a sua quinta parte, x sobre 5. Olha lá. A diferença entre o dobro de um número e a sua quinta parte resulta.
é igual. Resulta em 20. Pronto. Escrevi aí uma sentença fechada pela primeira vez, né? Eu tenho uma igualdade aí, ó. Eu tenho uma equaçãozinha, né? Uma sentença matemática fechada. Vamos resolver essa questãozinha aí, que foi uma questão de concurso, do concurso da SEDUC de São Paulo, de 2018. Olha lá. Metade de um número é igual a 1/4 deste mesmo número somado à fração 3/2. Que número é este? Aí uma outra forma de escrever fração também, gente, pode ser assim, ó, 3/2. Eu já sei que é 3/2 ou 3/2. Então vamos passar para a linguagem matemática isso daí. Olha lá, metade de um número, x/2, é igual ao quê? A 1/4 desse mesmo número, x/4. A quarta parte é a mesma coisa que eu falar 1/4 desse número que eu não conheço. Ok? Somado mais a fração 3/2. 3/2. Qual é esse número? Pessoal, olha aí o que eu tenho. Ó. Eu tenho uma equação fracionária. Como que eu resolvo essa equação? Igualzinho a gente falou anteriormente aí, ó, agora há pouco, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o MMC entre quem? Entre 2, 4 e 2. Pessoal, tem gente que já fica tão treinado com isso que já sabe de cabeça qual que é o MMC de 2, 4 e 2, né? Por quê? Porque ele é bem simples, olha lá. Dividindo por 2, 1, 2 e 1. Dividindo por 2, 1, 1, 1. Tem hora que a gente já fica tão craque que nem precisa fazer. Mas você viu que tem necessidade de fazer para você não errar, para você ter certeza que você não está errando? Vai lá e faz. Não é isso? Multiplicando 2 com 2, eu encontro que o MMC é quanto? É 4. Então, eu escrevo o MMC aqui dos dois lados da igualdade da minha equação e faço aquela regrinha. Ó. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ok? Vou escrever uma vez só. Então, vamos lá. Vamos fazer junto. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes x, 2x. Do outro lado, 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes x é 1x, ou simplesmente x. Mais 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3, 6. O que eu posso fazer? Já que eu tirei o MMC dos dois lados, eu posso cortar, eu posso simplificar eles fora, né? O que sobrou? Sobrou 2x é igual a x mais 6. Para eu encontrar esse x nessa equação, o que eu tenho que fazer? Coloco tudo que tem x à esquerda da igualdade e os números que não tem x ficam à direita da igualdade. Então, olha bem, eu vou ter 2x, passa o x para cá, ele vem menos x. Né? A operação inversa da soma é a subtração. Por isso que quando ele passa de lado, ele muda de lado, se ele está lá positivo, ele vem para cá negativo. Igual o 6 fica quietinho lá do lado de lá. Quanto que é 2x menos 1x? É 1x. Não é isso? Duas caixas menos uma caixa é uma caixa. Então, 2x menos x é x, que é igual a 6. Achei a resposta aí direto, né? Qual é esse número, né? Que número é esse? Então, esse número é o 6. Resposta é a letra E. As propriedades envolvendo o conjunto dos números racionais. Pessoal, eu vou passar bem rápido, porque é quase que um repeteco dos números inteiros, né? O que é a propriedade do fechamento? Vai ser até bom que a gente vai relembrar as propriedades, né? O fechamento, ele fala o seguinte: quando eu opero dois números racionais, o resultado tem que ser um número racional, não é isso? Então, quando eu somo, por exemplo, 1/5 com 2/5, o resultado vai ser um número racional. Ele fecha 3/5, ok? Isso serve para soma, para subtração, para multiplicação e para divisão, ok? A comutativa, a ordem das parcelas, não altera o resultado. Pessoal, muito cuidado. A comutativa, ela só serve para adição e para a multiplicação. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Quando a gente tinha lá os números inteiros?
Por quê? Eu vou lembrar vocês aqui, ó. 1/3 mais 3/4 é diferente de 1/3 menos 3/4. Claro. Agora, olha bem, se eu troco de lugar o 3/4 com o 1/3, olha para você ver, as contas vão ser o quê? Diferentes. Então, a propriedade comutativa, ela não serve para subtração, né? Ela serve para adição e para multiplicação. Tanto que se eu pegar 1/3 mais 3/4 e trocar de lugar o 3/4 com 1/3, eu vou encontrar a mesma coisa. Da mesma forma, se eu pegar 1/3 vezes 3/4, se eu trocar de lugar, se eu comutar o 3/4 com 1/3, eu vou encontrar o mesmo resultado, né? Aqui ficou escondidinho ali atrás de mim, ó. Então, escrevendo aqui, ó, 3/4 vezes 1/3 é igual a 1/3 vezes 3/4. Então, a propriedade comutativa, ela serve para adição e para multiplicação. Associativa. A associativa, o resultado ele não é alterado quando a gente associa dois ou mais números racionais. Então, você tem lá 3/4 mais 1/5 mais 2/3. Se eu associo aqui, ó, e faço essa continha primeira, ou se eu deixo 3/4 isolado e faço essa continha aqui primeiro, o resultado ele não vai alterar. Lembrando que a propriedade associativa também ela funciona para adição e para multiplicação apenas. A distributiva ela é muito importante na equaçãozinha que a gente já falou, né? Você tem lá 1/3, por exemplo, vezes 1/5 mais 2/3. Olha lá. Se você fizer isso aqui primeiro e depois o resultado multiplicar por 1/3, ou se você pegar 1/3 e fizer essa conta aqui, ó, distribuindo essa aqui vezes essa, depois soma com essa aqui vezes essa, o resultado vai ser o mesmo, ok? E o elemento neutro é a mesmíssima coisa do conjunto dos números inteiros. Qual que é o elemento neutro da adição? Continua sendo zero. Se eu pego uma fração e somo com zero, o resultado vai ser ela mesma. E qual que é o elemento neutro da multiplicação para um dos números racionais? Continua sendo 1. O elemento neutro para multiplicação continua sendo 1. Se eu pegar qualquer fração e multiplicar por 1, o resultado será ela mesma, né? 1/5. Quanto que é 1/5 vezes 1? É 1/5. Então, pessoal, para os números inteiros e para os números racionais, o elemento neutro da adição continua sendo 0 e o elemento neutro da multiplicação vai continuar sendo o 1. Tudo bem? Vamos aí fazer essa questão que foi da MGS de 2018. Olha lá. Maria trabalha em um supermercado e no final do dia contou o dinheiro que havia no caixa, conforme esse quadro aí, ó. As notas, né, os valores das notas estão na primeira linha e a quantidade de notas está na segunda linha. É isso que essa tabela está me falando, não é isso? Aí a pergunta da questão é a seguinte: nessas condições, 3/4 do valor total que havia no caixa corresponde a quanto? Pessoal, se eu preciso calcular 3/4 do valor total, eu preciso conhecer esse valor total que tem no caixa. Não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer uma multiplicação entre o número de notas e a quantidade de notas e somar cada resultado. Para eu ter o quê? O total, o valor total que tem ali dentro daquele caixa. Não é isso? Então vamos fazer aqui junto, ó. Quanto que é 100 vezes 3? 300. Quanto que é 50 vezes 5? 250. Quanto que é 20 vezes 4? 80. 10 vezes 7? 70. 5 vezes 8? 40. 2 vezes 12? 24. Agora, pessoal, olha lá. Notas de 50 centavos, que no caso não são notas, né?
seriam as cédulas, né, que a gente pode falar que seriam moedas de 50 centavos. Não é isso? Pessoal, há uma setinha aqui, ó. 50 centavos não é metade de R$1? Ou seja, 50 centavos é a mesma coisa que meio, não é isso? É meio. Quanto que é meio vezes 18? Olha isso aqui, ó, que eu estou falando. Meio vezes 18. Olha lá. 1 vezes 18 é 18, dividido por 2, 18 por 2 é 9, não é isso? Então, 50 centavos, 18 moedas de 50 centavos, eu vou ter R$9. É isso? E 10 centavos? 30 moedinhas de 10 centavos. Isso é igual a quanto? É igual a R$3. Não é isso? Agora, o que nós vamos fazer? Somar tudo isso aí, não é isso? Vamos somar? 300 mais 250, 550. Não é isso? Olha aqui, pessoal, 80 mais 70 não é 150? 150 com 550, 700. 700 mais 40, 740. 740 mais 24, 764. 764 mais 3, 767. 767 mais 9, 776. Não é isso? Então deu 776. Olha o que está te esperando na letra A. 776, não é isso? Só que ele quer o quê? Olha bem, nessas condições, 3/4 do valor total que havia no caixa corresponde a, se eu quero calcular 3/4 disso, eu vou multiplicar o que eu encontrei, o valor total, por 3/4. Beleza? Então vamos fazer junto aí, ó. 776 vezes 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 7 vezes 3, 21, com 22, vão 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23. 2.328 dividido por 4. Vamos fazer isso aí, ó. 2.328 dividido por 4. 23 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 23 sobra 3. Baixo 2. 32 por 4, 8. Resto 0. Baixo 8. 8 dividido por 4, 2. Resto 0. Resposta, 582. 582 o quê? 582 reais. Não é isso? Que significa que são 3/4 de 776. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí nos comentários. Continuem aí com essa força para conseguir conquistar o seu objetivo final. Ok? Na próxima semana, teremos aí uma nova aula, dando sequência ao nosso curso para esse concurso da MGS. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.